Quando temos uma espira colocada numa região na qual existe um campo magnético, se esse campo magnético for um campo uniforme, então é fácil prever que a força agindo, ou a soma das forças, já que nós estamos falando aqui de 4 segmentos, né? Um primeiro segmento, um segundo segmento, um terceiro segmento e um quarto segmento. Sobre cada um desses segmentos age uma força que estou chamando de F1 para esse primeiro segmento, uma força F2, uma força F3, né? E uma força F4. São 4 forças que agem sobre uma espira retangular. Na verdade, esse F2 aqui é a soma das forças envolvendo cada pequeno segmento. Nós vamos agora mostrar, né, e determinar, né, a força como um exercício simples, né, quando o campo magnético varia de tal maneira, aqui B, o campo magnético agora depende de X. Depende de X. E nós vamos escrever esta dependência de tal forma que B de x seja igual a B de x1. x1 é um ponto qualquer, mas eu vou considerar o caso, por exemplo, em que x1 é igual a menos a sobre 2, que é exatamente onde está localizado esse segmento do fio. De forma que B de x é igual ao campo B. Veja que aqui eu tenho, para este segmento, este fio, ele tem um valor de x1 igual a menos a sobre 2. É claro que isto por conta da escolha do referencial. Nós tomamos um referencial de tal maneira que a origem coincida com o centro da espira. Mas, agora aqui eu tenho uma taxa de variação do campo com respeito à coordenada x, tá? E eu poderia, inclusive, imaginar que este campo tenha só a componente y, mas a componente y, no caso, depende de x, né? E agora, vezes dx. E eu vou utilizar esta expressão, na realidade, não só para um dx pequeno, para uma variação ΔX qualquer, né? Muito bem. Vamos agora, e é assim que nós vamos escrever onde dB dx é dB dx, calculado no ponto x igual a x1. É uma taxa que, na verdade, é constante. A gente vai admitir como sendo constante, né? Muito bem. Agora nós vamos calcular, né, a força sobre cada um dos segmentos, né, e vamos somar as forças, né? Então vamos determinar a força, que nós designamos aqui por F índice 1, é a força sobre esse segmento aqui
da espira, e essa força, como nós bem sabemos, é igual a I vezes B, vezes o campo magnético. É claro que esse campo magnético, agindo sobre essa espira, ela corresponde ao campo magnético associado ao valor x igual a x2, portanto, B de x2, e aqui I, o versor I, onde x2 é igual a A sobre 2. Vamos determinar agora o valor da força F3. E o valor da força F3 é igual a I vezes B, agora com o sinal menos, né? I vezes B de x1 vezes o comprimento deste segmento, que é o B que está ali, vezes I. Essa força tem este sentido aqui. Ora, a questão é agora as forças, né, F2 e F4. Para um determinado valor de x, a gente pode mostrar que aqui surge uma força, sobre um elementozinho do fio, uma força F2, de tal forma que essa força F2 é igual a menos F4, ou seja, a soma das forças, portanto, é igual a zero. Então, para esses dois segmentos aqui, podemos continuar afirmando que F2 mais F4 é igual a zero. A força, portanto, que age sobre a espira retangular é uma soma dessas duas. F é igual a F1 mais F2. Ora, vamos escrever a expressão para a força. Ela é dada por F1 é igual a I vezes B. E agora, aqui eu tenho B de x2 menos B de x1 vezes I. Ora, se a gente admitir, como fizemos isto antes, né, então eu posso escrever B de x2 é igual a B de x1 mais este B aqui, na verdade, é a componente Z, né, do campo magnético, mais dB de x vezes ΔX. Esse ΔX aqui é x2 menos x1. Portanto, a conclusão aqui é, lembrando que x2 é igual a A sobre 2 e x1 é igual a menos A sobre 2, x2 menos x1 é igual a A. É igual a A. Conclusão, a força, eu posso escrever a força como sendo igual a I vezes B vezes A vezes dB dx. Ora, o que é importante aqui, se chamar a atenção, é para o fato de que
A força, como sabemos, ela é igual a menos o gradiente da energia. Ora, no caso, aqui é fácil perceber que, como I vezes B vezes A é igual a componente Z do momento de dipolo magnético, U é igual a μ escalar B, com o sinal menos aqui. Bom, acabamos, na verdade, de demonstrar isto. Por quê? U, agora, claro, depende da coordenada x, porque U é igual a menos μ, que é I vezes B vezes A, vezes B, que depende de x. Uma vez que o campo está ao longo do eixo Z, tem o sentido do eixo Z. Ou seja, se eu adotar esta definição aqui para a energia de um dipolo magnético sob a ação de um campo externo, então, a partir desta expressão, eu vou concluir que a força é igual a menos com menos dá mais, I vezes B vezes A dB dx. E é exatamente isso que nós obtivemos lá. Isso aqui pode ser, na realidade, uma outra forma de se demonstrar que a energia de um dipolo magnético, cujo momento de dipolo magnético é μ, quando sob a ação de um campo magnético, essa energia é igual a menos μ escalar B. Deduzimos isso para o caso simples de uma espira retangular e no caso em que o campo varia lentamente com uma das coordenadas. Mas, de qualquer maneira, é melhor uma derivação ainda que sujeita a restrições do que, às vezes, a gente não entender bem de onde vêm algumas expressões, porque no texto fizemos uso de identidades bastante complexas e difíceis, muitas vezes, de serem entendidas. Então, esse exemplo simples serve, de novo, para demonstrar que a energia de uma espira percorrida por uma corrente I sob a ação de um campo magnético externo é dado por menos μ escalar B. Porque, a partir desta expressão, eu posso deduzir essa expressão para a força, que coincide com o cálculo que acabamos de fazer.